de debate. Houve aqui um conjunto que nos parecem interessantes e que me parece que para alguns de vocês, tendo aqui o Sr. Professor, será o momento para lhe ir colocando algumas questões. Há coisas que ouvimos que certamente não concordamos, temos opiniões relativamente à questão das cotas e até ao poliamor. Por isso, deixava-vos agora a possibilidade de colocar algumas questões ao professor doutor. Digam-me. Não sei se tem um microfone que... está no microfone portátil. Quem é que era? Diga-me. É um homem a começar, ora não é? Então acha que eu me saí bem desta aventura? Não me estampei, pois não? Espero. Então, desde já começar por agradecer a sua presença novamente. É um excelente orador, como já toda a gente confirma. O que eu estou aqui a dizer, bem, a minha questão é muito simples. Temos essa questão das cotas que falou. Ora, vejamos, fazendo uma comparação com a sociedade americana, que não é bem igual à nossa, mas é parecida, falando da questão das cotas. Não só na americana como no Canadá, o Trudeau fez 50%, o governo dele, 50% de mulheres, 50% homens, isso foi muito noticiado. Ora, vejamos uma coisa, nós conseguimos facilmente verificar que as mulheres são, normalmente, não querendo fazer generalismos, mas normalmente são mais para pessoas, correto? Ou seja, servir pessoas, fazer o atendimento ao público. O homem normalmente é mais coisas, engenharias, coisas assim do género. O que é que isso implica? Normalmente, os engenheiros ganham mais do que serviço ao público, não é? Normalmente o engenheiro ganha mais. Portanto, e esse tipo de administração de CEOs e afins, normalmente são os homens mais que vão para essas áreas. Portanto, é normal que sejam mais homens do que mulheres. Portanto, é desnecessário fazer cotas. Deve ser, a meu ver, uma pura meritocracia. A meu ver. As cotas é uma desnecessidade e eu concordo plenamente com o que o doutor disse. Só queria reiterar esse ponto, que de facto as cotas já são uma desnecessidade e simplesmente tentam solucionar um problema que não existe, basicamente, é o que eu queria dizer. Deixa-me pensar agora. Como é que se chama já agora? Hugo. Sim. E o Hugo é aqui aluno do curso de Direito? Sim. Não, eu já terminei, já fui, sim. Está a ver, estou-lhe a dar uns anos mais novo. Olha, ainda bem. Mas era tudo para dizer que, de facto, só para terminar, na América, fizeram um estudo muito interessante que na América dizem que há uma diferença de $1 para cada 77, ou seja, o homem ganha $1 e a mulher ganha 77 cêntimos de dólar. E foram verificar os cursos. É uma diferença de 22%. Sim, mas eles foram verificar os cursos que os homens tiravam. Aliás, foram ver os cursos que tiravam mais dinheiro, 5 cursos que tiravam mais dinheiro e os 5 tiravam menos. 4 em 5, nos demais, eram homens. E nos que ganhavam menos, um curso era homens e o resto era mulheres. Onde é que quero chegar de facto, a mulher merece ganhar tanto o homem quando faz as mesmas funções, obviamente, isso estou plenamente de acordo, tanto concordo com a nova lei, só que nada é tão preto no branco como os mídias costumam tentar fazer isso. É isso. É, de facto, é uma questão muito complexa, como o doutor disse, e só queria expor esta pequena questão. Muito obrigado. Com licença. Uma voz linda, Hugo. Mais, quem é que quer colocar questões? Vamos juntar um grupo de questões. Poliamor, Flávia, diga-me. Poliamor. É amor Diga-me, é um Flávia. amor trilateral, ou quadrilátero. A Flávia tem conhecimento do que se passa no Brasil, não? Tenho conhecimento. Pensei Não. que a doutora perguntou se eu era poliamor. Não, tenho conhecimento. Estamos de um microfone. Não. Então, Não. se- A voz já é alta. Então, mas é que depois tem que se ficar gravado, senão depois não se ouve lá em casa. Sim, eu vi na televisão já eu vi alguns reconhecimentos já e fiquei assim um bocado espantada com a evolução daquilo. Já há muito tempo que eu não vou. Pois, e agora se calhar vai ficar com menos vontade de ir. Não, vou. Ou então onde com eu- mais, depende da sua perspectiva. Por causa do poliamor? Por causa da você, briga? você é que sabe.
Por causa da briga que está naquele lugar. Sim. Imagino o que é, Flávia. Chega lá, o seu marido encanta-se com a ideia do poliamor e seria uma chatice. Claro que não. Claro que ele não ia, foi eu Mas o sozinha. poliamor significa que há muito amor para dar. Pronto. Há uma fonte inesgotável Mas de aqui amor. também como tem sol. o poliamor, a Como sol. diferença é que não é declarado. Lá é e aqui não. Mas É o há. problema da proteção dos direitos, sim. Mais questões? Não sei se vamos juntar aqui. Mais questões. Mas a doutora Carla Diga. Sabugo ainda não disse o que é que achava. Está aqui Do caladinha. poliamor? Não, e de outras coisas mais. Ora, Diga, professor diga. Bacelar, é realmente um prazer ouvi-lo outra vez aqui no ISMAT. Uma das questões que ele queria pôr, e isto é mais a título, digamos, constitucional, que é, realmente, se nós impusermos cotas, a imposição não poderá ser vista, a contrário, como algo que vá ferir liberdades e garantias, nomeadamente das próprias entidades patronais, ou seja, a partir do momento em que alguém seja imposto que tem de haver paridade, poderá isso confrontar, digamos, com a sua liberdade de contratação ou até com a sua, digamos, escolha relativamente a competências. Porquê? Porque é lógico que dentro de uma empresa, independentemente de haver profissões que nós podemos dizer essência sexista mais femininas ou mais masculinas, como é que isso pode ser visto a nível de direitos, liberdades e garantias do empregador, por exemplo? Sim. Eu vou talvez agora, nós possamos responder. Vamos Bem, era só a questão do Hugo, não, as cotas não... Pronto, deu a sua opinião, não foi a mesma pergunta, não é? Não, sim. Não, quer dizer, eu em relação às cotas, quer dizer, à partida não é uma ideia que me agrade muito, mas também reconheço que se nós não forçarmos o início de um processo, ele nunca se inicia. Isto parece uma coisa tautológica, mas a verdade é essa. E eu acho que depois da lei das cotas, que é da paridade, que é de 2006, salvo erro, realmente as coisas mudaram substancialmente na política. Eu tenho a ideia disso. Embora aqui entre nós nem imagino às vezes como as escolhas são feitas. Eu sei que está a ser gravado pela Justiça TV, aliás, a quem agradeço uma vez mais a presença, mas às vezes as escolhas das listas dos deputados, quando são feitas da forma mais inacreditável, porque como era a lei dos 33%, portanto é 2-1, 2-1, 2-1. Portanto, era assim que se fazia. E, portanto, tínhamos que, quando chegava ao terceiro lugar ou ao sexto, tínhamos que ir buscar uma, não sei onde. E, portanto, isto é uma coisa bastante triste, mas eu assisti a cenas desta natureza. E depois não vos vou entrar em pormenores sobre o sítio onde foram buscar as pessoas para preencher as listas, ou o critério que presidiu à sua escolha, infelizmente. Mas com coisas que correram bem e outras que correram mal. Mas, portanto, não estou com isto a dizer que as cotas sejam erradas, mas agora eu acho que isso despertou as consciências para a necessidade de também a política ser representada por mulheres, porque as mulheres são mais metade da sociedade e a sua presença na decisão política é importante, como é em qualquer outro setor da sociedade. Eu não vejo a política como um aspecto diferente, mas também não vejo a política no sentido de ser uma coisa de homens e que as mulheres são, por definição, afastadas, ou porque a política se faz depois de jantar e as mulheres estão a fazer o jantar, que é um argumento tradicional. Agora já ninguém faz reuniões políticas depois de jantar, agora é tudo ao fim da tarde. E, portanto, esse tipo de discurso não é um discurso que não é bem assim. Admito que possa ser assim, mas não é bem assim. Mas aqui o ponto que eu queria referir em relação ao colega que falou agora, como é que se agora recordo o seu nome? Diga? Telmo. Em relação àquilo que disse Telmo, é um ponto muito importante que eu acabei por não referir, mas também é uma das questões que está em aberto. Qual é que é essa questão? É que, muitas vezes, a igualdade entre homens e mulheres pode pôr em causa um outro direito. Acho que, no fundo, já me referi a isto, a questão, por exemplo, da liberdade religiosa, o direito de uma organização religiosa se organizar da sua forma e de querer ter sacerdotes masculinos, está na sua opção, até pode estar na sua doutrina de base. A questão, enfim, do cristianismo é uma questão que tem sido discutida, mas também pode acontecer outra coisa, a liberdade contratual e a liberdade associativa. Mas as pessoas estão impedidas de fazer um clube só de homens. As pessoas não têm a liberdade de criar as associações que entenderem. Isto aqui é só para homens. Pronto, também pode haver clubes só para mulheres. E, portanto, vamos impor que numa associação tenha que haver uma paridade entre homens e mulheres, qualquer que ela seja. É um pouco estranho.
Portanto, é que também há aqui um outro lado, que é o lado da nossa liberdade. Da liberdade contratual, da liberdade de fazer associações. Claro que se eu... Ou então, eu tenho um restaurante. Eu só quero homens no restaurante. Não, isso aí, obviamente, não pode ser. Agora, pode haver um restaurante que tenha certas características especiais que sejam mais fadados para homens do que para mulheres. Não estou a pensar em nenhum em particular. E há? A doutora Carla está bem informada. Eu não tenho a sua capacidade de informação. E, portanto, quer dizer, como é que nós resolvemos isto? Vamos coartar a liberdade individual? Vamos impor uma igualdade à força entre homens e mulheres em todos os domínios, mesmo os domínios mais privados da vida em sociedade? Acho que é capaz de ser demais. Eu sei que esta questão se pode comprar outra questão, por exemplo, nos restaurantes, dos pobres não poderem entrar num restaurante de luxo, por exemplo. Ou uma pessoa mal vestida porque estraga, se for um restaurante de luxo, se entra lá uma pessoa, um maltrapilho qualquer, as pessoas fogem e já não voltam mais àquele restaurante e o empresário vai à falência porque o restaurante deixou de ter condições para ter clientes de luxo muito bem vestidos. Eu acho que isso também é razoável, de impedir certas pessoas que estragam o ambiente se o programa daquele estabelecimento é ter um ambiente seleto e especial. Mas em princípio isso não pode ser discriminatório. Esse não acesso não pode ser discriminatório. Sobretudo isso é mais visível se for uma questão étnica ou racial. Aí é óbvio. Agora, se for uma condição económica, enfim, aliás, agora como sabem deixou de haver aquela regra da reserva do direito de admissão. Portanto, é uma questão de direito de consumo mais complexa. A questão é mais matizada. Mas não podemos deixar de ver do outro lado uma liberdade contratual e uma autonomia individual de eu viver e de escolher as pessoas com quem quero fazer uma associação, de ter os interesses que entenderem dentro da legalidade, dentro da licitude nos meus comportamentos. E, portanto, com esta minha resposta, devolvo à assistência esta dúvida. Como é que nós encontramos aqui um equilíbrio entre uma imposição de igualdade e uma liberdade individual que pode ser, que nunca é matematicamente segura de ter 50%, porque isso é impossível. E até onde é que passa e se for 60-40, já está distorcida, já é uma desigualdade, mas onde é que começa a desigualdade? Onde é que acaba a igualdade? Depende da atividade, depende da instituição em causa, se é pública, se é privada, se tem dinheiros públicos, se tem dinheiros privados, o tipo de fins. Eu já agora vou aqui também fazer aqui uma ligeira uma observação da minha recente vida associativa, porque até há 3 anos, portanto, no primeiro mandato, não no segundo, eu fui presidente do Conselho Fiscal do grande clube Sporting Clube Portugal. Muito bem. Na primeira versão do primeiro mandato do Dr. Bruno Carvalho. Aliás, suspensa, porque eu gostei muito. Mas uma coisa que realmente me chocou, devo dizer, por acaso há pouco, quando eu falei no ambiente académico e político, não referi isto, mas ia referir. Mas por acaso, ao tomar contigo, mas agora vou dizer. Realmente fiquei chocado porque os órgãos sociais do clube não tinham quase nenhuma, só tinham uma única mulher e era suplente. O Conselho Fiscal a que eu presidia tinha 7 homens, eram 7 membros efetivos e 3 suplentes, todos homens. Até se O Conselho Diretivo eram todos homens e tinha uma suplente mulher. E a mesa da Assembleia Geral só tinha uma mulher, a doutora Eduarda Proença de Carvalho, julgo eu, que era vogal ou era vice-presidente, não sei se acho que se manteve. Isto realmente fiquei chocado, porque nunca tinha visto, que se diziam que a política era má, bem, então o desporto, do ponto de vista da representação, e estamos a falar de um clube que não é de futebol, é o clube, como sabem, do país que tem o maior número de modalidades, são 50, agora são 55, normais e adaptadas, são 55 modalidades, é o clube de longe de Portugal que tem o maior número de modalidades esportivas. Eu sei que isto do futebol está um bocado por baixo, mas já estamos a tratar da próxima época. Mas, de facto, o Futebol Clube de Portugal é o maior clube português do ponto de vista das modalidades. E, de facto, isto impressionou muito este ambiente de total ausência de mulheres. Realmente interrogava-me o que é que tinha acontecido, porque nunca tinha tido nenhuma experiência associativa nesta natureza. Fui em tempos atleta do Sporting, mas imaginem, sabem em que modalidade? Xadrez. Era. Mas belas quintas-feiras eu passava no estádio de Alvalade a jogar xadrez, quando tinha 16 anos ou 17 anos. Eu gostei muito desse tempo, de facto, e gosto muito de xadrez, embora não tenha jogado nos últimos anos, ando um bocado treinado. O xadrez, como sabem, só se treina a sua perna da mão,
ou perto do cérebro, e de facto fiquei muito chocado com este ambiente. Faço aqui esta pequena confissão. Absolutamente desagradável. Eu imagino que é estar com tantos homens na mesma sala, sem ver. A doutora qualquer Carla coisa... Silva Coimbra certamente não ficaria assim tão aborrecida. Mas, Pronto, mas eu não estava lá. Pois não, não pois estava lá, não posso ter essa visão. Estou a colocar-me na posição dos pobres homens que lá estavam, a ter que olhar uns para os outros. E depois eram quase todos mais feio que o outro, não é? essa parte já teria as minhas reservas de acompanhar a sua conclusão. Se bem que agora já percebi a afinidade que temos. É efetivamente o Sporting Clube de Portugal. Agora percebi que Eu temos sei alguma que, coisa em pois, comum. não, mas olha que garanto que, e acho que deve ser feita justiça ao Dr. Bruno Carvalho, pelo menos numa primeira fase, depois houve uma fase mais complicada, agora não vou entrar em pormenores, até porque a Justiça TV vai pôr isto no telejornal, mas de facto ele foi uma pessoa muito importante, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Eu acho que ele salvou o clube de uma situação de colapso absoluto. Não tenho nada sobre isso, se eu assisti, se eu vi. Bom, mas isso fica para outra Certo. conferência. Parece. Olímpio, sim. Eu vou falar um pouco mais da minha experiência. Mas agora só falam homens, as mulheres não falam. É a vingança da história. Obrigado. É o seguinte, eu tenho constatado que, durante a minha atividade, que, de facto, há nichos de mercado em que as mulheres são mais importantes que os homens, desenvolvem melhor o trabalho, e há outros em que são os homens. E, além disso, também constato o seguinte, que as mulheres, pelo menos há 30 anos atrás, estavam muito menos preparadas para exercer qualquer cargo do que o homem. Tive empregadas que não sabiam escrever, faziam erros, tudo que havia. Editava-lhe qualquer requerimento. Quando eu ia ver o requerimento, eu ficava abismado. Por isso, penso que a formação é essencial. Porque se não houver formação, não se pode pedir igualdade. Eu não vou contratar uma pessoa formada com o mesmo preço que contrato uma pessoa que não está formada. Não posso pagar a uma pessoa formada o mesmo que pago uma pessoa que não é formada. E também, em certas atividades, não vou colocar homens que não exercem aquele tipo, nem estão vocacionados para exercer aquele tipo de atividade. Por isso, tudo isto é relativo. De facto, a política exige formação, exige dedicação e nem toda a gente está disponível para isso. Por isso, eu acho que as oportunidades devem-se dar, sim, em função da formação e das aptidões de cada um para desempenhar aquelas funções. Nós vimos as incompetências que há nestas câmaras, neste país, em relação a pessoas que exercem funções para os quais são incompetentes. Homens e mulheres. Homens e mulheres. Aí sim. E depois é o seguinte, os procuradores protegem muito as câmaras, protegem muito os seus eleitos. Nós vemos ilegalidades que o procurador nem pia e muitas vezes até o defende. Por exemplo, eu conheço casos em que regulamentos camarários, nomeadamente regulamentos camarários, em que a condição da pessoa poder construir no lote que é seu, tem que ceder uma parte do lote à Câmara para fins privados da Câmara. Calculem isto, fins privados da Câmara. Não é o último andar, não? Não é o último andar, não, é terreno do lote de 300 metros quadrados para uma moradia. Tem que entregar metade à Câmara para fins privados da Câmara. Isso é corrupção, não é? Isso é fácil. Isto está na lei. Eles têm isto plasmado na lei. É uma contrapartida, possivelmente. Não é? Não é uma contrapartida para fins privados da Câmara. É para fins públicos, se fosse para fins públicos. Mas em relação a essa questão, eu quando há pouco falei na igualdade salarial, claro que a igualdade salarial pressupõe a igualdade aliás, como diz a Constituição, a quantidade, a qualidade e a natureza do trabalho. Porque é isso que se trata. Agora, não pode haver igualdade salarial se o mérito e a competência são diferentes ou o grau
de qualificação é diferente. Isso não. Isso aí tem que haver uma diferenciação. Mas portanto, realmente a questão das cotas é o problema é o dilema entre cotas e o mérito. É que as cotas, não digo que as cotas signifiquem necessariamente que não haja mérito, mas as coisas podem não ser coincidentes, porque há uma necessidade de preencher uma cota e se não houver realmente essas pessoas. Por exemplo, imagina um partido político que, por tradição, é um partido de homens. Vamos imaginar que é um partido que, pronto, defende assim umas coisas que são mais para homens ou mais para mulheres. Por exemplo, um partido dos animais. Já acho que as mulheres gostam mais de animais do que os homens. Já que agora fala-se muito dos direitos dos animais. Eu, por acaso, tenho 2 cadelas e até estou à vontade. Mas eu acho que as mulheres gostam mais de animais do que os homens. Ou acham que não. Nunca fiz um inquérito sociológico, era capaz de ser interessante. Acho que as mulheres... E depois vamos imaginar que há um partido, por acaso o partido que é dos animais até é liderado por um homem, ainda por cima que chatice, mas que é o PAN, não é? Que dizem que vai ter até um grande sucesso, pelo visto até saiu bem, por acaso. Mas vamos imaginar que é um partido que é mais composto por senhoras, porque a causa é uma causa mais feminina. E depois vamos impor uma cota de igualdade entre homens e mulheres se os militantes são 70% mulheres. Como é que isso funciona ao nível dos dirigentes? Portanto, vamos ter militantes 70% mulheres e 30% homens, e depois vamos ter dirigentes 50% e 50% como? Vamos Há aqui buscar uma os desconexão. pais e vamos buscar os filhos. Há aqui uma desconexão qualquer. Portanto, também é esta questão. E nós estamos num domínio, mas nos partidos políticos, apesar de tudo, o domínio seja diferente, porque é um domínio público ou semi-público. Mas se não for num domínio privado, é a liberdade das pessoas de se inscreverem porque querem, porque gostam. Porque é uma causa que é uma causa tipicamente feminina. Não lembrei-me agora dos animais, não sei se haverá outro. Por exemplo, clubes de flores. Muito obrigado pelo foco, eu por acaso gosto muito de flores e sou homem. Mas as flores são mais das mulheres, não é? Portanto, nós sabemos disso. São as senhoras que em geral gostam mais de flores e que gostam de tratar das flores. Digamos, 70% dos casos, digamos assim. Mas pode haver clubes de senhoras amigas das flores. Vai ter muitos homens? Não me parece. Mas nós podemos fazer como na política. Vamos buscar o tio e vamos buscar o marido e vamos buscar o filho. Pois, o amante, e preenchemos ou o amante as ou a amante. cotas. Agora tem que ser o amante ou a amante. As duas coisas. Sempre em par. É a amante. Ou então aqueles célebres exemplos de que... Aquele exemplo do crime militar, que não é crime militar, o general chega à casa e vê a mulher com o amante na cama. Ou pode ser ao contrário, a general chega à casa e vê o marido com uma mulher na cama e mata os dois. Portanto, temos que fazer sempre os exemplos, agora em paridade, que é para evitar problemas de sexismo. Porque aquela ideia sempre dos homicídios passionais são sempre das mulheres que são as vítimas, isso já não é bem assim. Embora, percentualmente sim, não é? Percentualmente sim. Estou a dizer isto porque a professora Carla Silva é professora de Direito Penal. É. Portanto, isto eu acho que é um argumento, é um caso adequado à lecionação do Direito Penal. Mais perguntas? Sim, Conceição. o microfone. Vamos esperar pelo microfone. Alguém vai fazer o microfone. Boa noite. Cá está uma mulher a fazer uma pergunta. Até que enfim. Até que enfim. Não, já tinha havido uma, mas não fiz a mesma pergunta. É assim, falamos muito de igualdade e eu acho muito bem que o nosso país fala muito de igualdade. E temos um país em que os funcionários públicos têm um ordenado mínimo nacional de 635 euros e os privados de 600. Os funcionários públicos trabalham 35 horas por semana e os privados 40. Portanto, aqui não estamos a falar nem de mulheres nem de homens, mas sim de portugueses. Isso não tem a ver com esta questão, Pois. mas eu vou-lhe responder. Já é igualdade. Mas eu por acaso não sei se estou... Eu sei que está indignada em relação a isso, não está? Sim, claro. Mas eu acho que não sei se há razões para tanta indignação. Porquê? Porque, bem, depende das circunstâncias. Vamos lá ver. Porque os estatutos não são iguais. Um funcionário público, claro, estou a dizer isto também por ser em par. Eu sou as duas coisas. Sou funcionário público, sou funcionário privado. Sou funcionário público numa universidade pública e sou funcionário privado numa universidade privada. E depois, além de ser profissional liberal, como advogado, vejo consulto. Porquê? Porque, vamos lá ver, a contratação de um funcionário privado não é por concurso público. Nós podemos falar das pessoas que têm a mesma qualificação, têm uma licenciatura, mas é mais difícil entrar na função pública do que na função privada. Na função privada é o patrão
que mete a amante, ou a patroa que mete o amante, tem que ser sempre assim agora, e não há cá concurso público nenhum. Pronto, está resolvido o problema. Agora, na função pública não é assim. Eu sei que às vezes há concursos que têm fotografia, até têm vídeo, até têm som da pessoa que vai entrar, com a fala da pessoa que vai entrar, mas essa não é a regra geral, julgo eu. São casos excepcionais, felizmente. Esse é um ponto importante. Depois, o outro ponto é que, repare, do ponto de vista estatutário, o funcionário público tem mais responsabilidades, até por uma razão muito simples, que aqui é uma razão que me estou a lembrar agora, porque a doutora Carla sabe isso. É que a atividade de um funcionário público tem efeitos penais, é muito mais grave do que um funcionário privado, porque há certos crimes que só podem ser cometidos por funcionários públicos. Por exemplo, eu estou nas duas qualidades. Um professor que manipula notas de alunos, se for um professor na função pública, é um corrupto. Na função privada isso não tem a mesma gravidade, ou pode não ter a mesma... Não tem o mesmo sentido criminal que tem na função pública, mas pode ter o mesmo tipo de ato. Portanto, também há um estatuto que é diferente. Agora, em geral, que isso deva ser igual, não me choca que deva ser igual. Mas porque essa questão... Aí talvez tenha razão nessa parte, mas, por exemplo, a certa altura, quando houve a intervenção do FMI e da Troika, a famosa Troika, o PAEF, o Programa de Assistência Económica e Financeira, no tempo do governo do Dr. Passos Coelho, a certa altura... houve uma discussão sobre os funcionários públicos que ganhavam a mais em relação aos funcionários privados. E, portanto, houve aquela medida, como sabem, que foram os funcionários públicos que levaram o corte a duplicar, porque todos, públicos e privados, pagaram mais impostos, porque os impostos são iguais para todos, sobre o rendimento, mas depois, como sabem, como foi o meu caso, o meu salário foi reduzido, mas os funcionários privados não foram reduzidos nos seus salários. Mas o meu, além de pagar o mais... imposto como os outros da minha remuneração, ainda tive um corte no salário, que durou durante 4 ou 5 anos. Não sei se já acabou, acho que acabou. Depois aquilo foi sendo diminuído às pinguinhas. E, portanto, mas havia o argumento de que os funcionários públicos ganhavam mais. Depois, na altura, chegou-se à conclusão que isso não era bem assim. Porque havia de tudo. Porque nos lugares do topo, os funcionários privados ganhavam muito mais, os CEOs das empresas ganhavam muito mais, 10 mil, 15 mil, 20 mil euros, no caso dos bancos, e a função pública nunca pode ganhar mais do que o Presidente da República. Ganha 7 mil ou 6 mil e tal. A diferença é essa, está a ver. Portanto, depois também se dizia, mas os graus intermédios ganham mais, e sabe porquê? Porque nos graus, digamos, nos graus intermédios ou de base, porque a função pública tem mais licenciados do que tem a função privada. Por isso mesmo. Portanto, porque tem mais qualificações. Porque, em geral, o Estado tem mais necessidade, ou assim tem sido, de ter mais licenciados do que a função privada. Portanto, ou o rigor, como são funções de uma empresa privada, tem uma organização mais pessoal, não há a mesma exigência. Mas eu compreendo a sua preocupação. Se fosse político, não me chocaria, acho que faria isso, faria uma igualação. E agora também me pergunto porque é que ela não existe. Porque é que não há igualdade de salário mínimo na função pública? Porque, na verdade, o que é o salário mínimo? O salário mínimo é uma importante conquista do Estado Social. O salário mínimo em si é uma interferência na liberdade do mercado. Porque o salário mínimo... É por isso porque é que os patrões estão sempre aos gritos que não querem que o salário mínimo aumente. Eu percebo porquê. Porque aumenta os custos da atividade produtiva deles. Eu compreendo. E, por outro lado, é uma medida administrativa ou legislativa que interfere na liberdade do mercado, porque o mercado é a oferta da procura do emprego, o salário joga-se em função do número de pessoas que se quer contratar e do número de pessoas que existe para contratar. É como há um mercado das cebolas e das laranjas e há um mercado dos trabalhadores. É um mercado de trabalho. Aliás, como sabe, o atual Ministro das Finanças é um grande especialista precisamente no mercado do trabalho, do emprego, digamos assim. Eu acho que essa é das suas grandes vantagens. E o salário mínimo é uma interferência na liberdade e, portanto, é questionável do ponto de vista de ser levado ao extremo. Eu acho que não é inconstitucional. Já vi pessoas, ilustres pensadores, dizerem que o salário mínimo é inconstitucional, porque é uma interferência abusiva do Estado, impondo um limite mínimo de salário, mas eu acho que isso é uma conquista, espero que irreversível, das classes trabalhadoras, para usar uma expressão que se utilizava num artigo da Constituição. Acho que é óbvio, tem que haver... Mas não deixe também de notar que isso pode ser uma interferência no âmbito do mercado da atividade das empresas, certamente.
Agora, Mas, doutora Carla, tem as suas dúvidas? Eu as minhas já as tirei. Já tirou? Já acabei de as tirar todas. Diga. Sandra, só um bocadinho. E vamos terminar. Precisamos só do microfone, porque temos aqui a Justiça TV, que tem estado aqui a acompanhar. Precisa ver com a paciência. Boa noite. Com uma Que aqui o Dr. Rui Simões, que é uma joia de moço, tem uma paciência para nos aturar. Diga. Há pouco, quando estávamos a falar em violência e mais tarde falamos também em diferenciação de género, gostava de saber se, no caso dos crimes de violência doméstica, deve haver ou não uma diferenciação de tratamento em função do género. Portanto, mas diz que quando as pessoas violentadas sejam mulheres ou sejam homens, é isso? Sim, em função ou transexuais até. Sim. Portanto, em função do Sim. género. Bom, já agora, em relação à questão dos transexuais, qual é que é o... Agora, falando na questão mais rara, digamos assim. A questão dos transexuais, tanto quanto eu sei... Bem, a questão dos sexos hoje é uma questão mais complicada do que parece, porque, como vocês sabem, há 3 tipos de sexo. Ou até há quem fala em 4 tipos de sexos. Não sabiam? Pois, ficou a saber. Há o sexo morfológico, que é o sexo aparente. Há o sexo psicológico, que é como a pessoa se sente, emocionalmente. Há o sexo hormonal, digamos, fisiológico, ou não sei se é hormonal, se é da ADN, não, alguém me explicou isso, mas agora não me recordo bem. Pelo menos há 3 tipos de sexo. E pode haver, o problema é que pode haver uma descorrespondência entre aquilo que a pessoa é morfologicamente e aquilo que a pessoa se sente que é. E, portanto, isso as coisas podem não correr bem. Então, a pessoa pode ter o sexo de mulher e sentir-se homem. Ou considerar-se homem, e o contrário. E, portanto, isso aí levanta um problema muito complicado, que eu acho que as pessoas que estão nessa situação têm o direito de escolher. Aí eu acho que tem que haver uma determinação sexual delas próprias, porque há uma descorrespondência evidente que tem que ser resolvida ou para um lado ou para o outro. Isso aí eu acho que é óbvio. E, portanto, acho bem que essa legislação tenha sido aprovada. Não me choca nada. Enfim, houve aquele problema da legislação ter tido uma primeira versão em que não era necessário o relatório do médico, não é? Que depois foi vetado pelo Presidente da República, digamos, a questão da operação de mudança de sexo, não é? Essa questão, mas depois isso foi corrigido, a meu ver bem. Mas isso são questões, julgo que coisas muito raras, mas isso pode acontecer. A questão diferente desta é a questão da orientação sexual, não tem nada a ver com isto. Na orientação sexual, as pessoas, quem é homem e se sente atraído por homens, ou quem é mulher e se sente atraído por mulheres, não tem nada a ver com a questão de género. É outra questão completamente diferente. Continua a ser homem e continua a ser mulher. Tem uma outra desejo ou alternativa diferente daquilo que é habitual ou maioritário no que respeita a cada um daqueles 2 géneros. Portanto, são 2 questões completamente distintas. Agora, em relação a isso, a legislação aparentemente julgo que não distingue, porque, aliás, pode haver tecnicamente a violação também de homens. Pode haver. E pode haver violência sobre homens também. É rara, não sei qual é a estatística, 10%, 15%, talvez, não sei bem. É muito menor. Às vezes é dito isso só para chatear as mulheres, no fundo para dizer que elas não têm razão, que também não acho que não seja boa ideia. Porque, evidentemente, que a questão da violência doméstica é essencialmente um problema feminino, não um problema masculino. Julgo que é um problema também, que é um problema feminino. Isto é, são as mulheres, em grande maioria, as vítimas da violência doméstica. Agora, era só a sua pergunta. Eu não percebi qual é que era exatamente o sentido da sua pergunta. Deve ter ou não tratamento diferente. Mas tratamento a que nível? Penal? Uma pena maior para a mulher ou para o... Da vítima, nomeadamente pela APAV, em termos penais, se deve ser ou não diferenciado o tratamento em função do género. Sim, mas eu acho que não é? o tratamento, Agora, pelo género, não sei. Também se tem falado exatamente na alteração e na proteção, um tratamento diferente para a vítima, consoante, e no caso mais específico da violência doméstica, se deve ou não ser em função do género. Eu acho que não, eu acho que deve ser em função da circunstância de cada pessoa, porque, vamos lá ver, o que é que pode acontecer? Há uma violência doméstica contra uma mulher. Uma coisa é uma mulher que não tem mais ninguém no mundo, outra coisa é uma mulher que tem irmãos, tem irmãs, tem pais, tem filhos, e o mesmo com o homem. Portanto, eu acho que a proteção que estas pessoas precisam no momento de exercício desta coação, desta violência, é muito diferenciada, o apoio que ela precisa é muito diferenciado conforme as características da sua inserção comunitária e familiar. Portanto, eu acho que não pode haver aqui uma resposta abstrata. A resposta deve ser vista em função
das características de cada pessoa, a sua maneira de ser, a sua maneira de encarar a violência de que é vítima. Há pessoas que encaram de uma maneira, outras de outra. Portanto, não sei se deve haver uma resposta legislativa, deve haver uma resposta de apoio psicológico, de apoio de proteção policial, conforme se a pessoa é perigosa, se é vingativa. Quer dizer, há que eu não conheço, aliás, em pormenor, há um conjunto de fatores que tem que ser ponderado. Não me parece que essa diferenciação passe pelo facto da vítima ser homem ou ser mulher. Acho que não é por aí. Acho que é um conjunto de fatores que vai muito além disso, ou não tem a ver só com isso, e tem a ver com, no fundo, o tipo de vulnerabilidade e como é que a pessoa vai reagir perante a violência de que está a ser vítima. E em que condições é que ela pode recuperar desse ato de violência. E quais são as condições que o Estado lhe garante, ou o Estado, ou através de instituições, para que ela possa superar essa violência. Não é? Acho que é isso. Eu percebo que queiram ainda colocar mais questões ao professor doutor Jorge Bacelar Gouveia, mas a verdade é que por hoje terminamos. Por hoje não há mais. Eu prometo que vou fazer um novo convite ao professor para vir cá e depois vou convidar-vos a todos para ouvirem o professor Jorge Bacelar Gouveia também. Um novo agradecimento às colegas que aqui estiveram. Vou agradecer também aos colegas que aqui estiveram. Pela ordem certa. É uma questão de integridade física, da minha própria integridade física. Agradecer ao ISMAT e ao Sr. Professor Dr. Rui Loureiro o facto de nos receber sempre com bastante estima. Tenho aqui na mesa certificados de presença, tenho também um conjunto de papéis para vocês preencherem caso queiram que a delegação vos contacte no momento em que fazemos iniciativas desta e de outra natureza, e temos também no bar um cocktail à nossa espera. Vamos embora para o bar da Universidade. Um especial agradecimento ao professor Dr. Bacelar Gouveia, com o repto que eu julgo que estará já aceite de regressar ao Algarve em breve. Muito obrigada a todos. Muito obrigado.